abriu 2-0, mas acho que o placar ele não refletiu muito bem o que foi o desempenho, né? Eu acho que desde o início a gente viu um Brasil um pouco confuso defensivamente, especialmente. Ofensivamente as coisas até saíram bem, os 2 gols foram 2 bonitos gols, mas defensivamente o Brasil estava muito confuso, teve muitos problemas defensivos, né? Acho que a linha defensiva do Brasil não funcionou bem hoje, e no segundo tempo acabou até sofrendo a virada com uma falha. O primeiro gol do Japão começa com uma falha bizonha do Fabrício Bruno, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, né? Mas acho que a linha de defesa do Brasil hoje não funcionou bem, a seleção não estava defendendo bem, e a virada acabou, a vitória do Japão, que foi histórica, né? A primeira vez que a seleção brasileira perdeu esse jogo aí pro Japão, então uma vitória histórica do Japão, mas merecida seleção também. Olímpica, né, se eu não me engano. Tinha vencido seleção olímpica. Dos anos 90 ali. Então, assim, uma vitória realmente histórica, mas que pelo que aconteceu, especialmente no segundo tempo, né, merecido para o Japão, e acho que o Ancelotti recebeu, de fato, as boas-vindas do futebol brasileiro. E eu acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui também, sobre a parte mental, né? Ele cita na entrevista coletiva que depois do primeiro gol, com a falha do Fabrício, o time sentiu muito, e a gente viu esse discurso também nos jogadores, e ao longo dos anos a gente vai lembrar sempre de momentos que a seleção brasileira sentiu bastante, né? Essa parte mental, sentiu a adversidade, e não pode acontecer. Então acho que o trabalho do Ancelotti vai precisar passar muito por isso também, porque um detalhe numa Copa do Mundo é o suficiente para te tirar da disputa, e esses jogadores, pelo menos hoje, mostraram mais uma vez que não estão preparados assim para momentos adversos. Você tocou nessa questão do mental, né, da seleção. Acho que talvez seja até o melhor momento para isso acontecer, né? Antes acontecer agora e ligar um alerta do que acontecer numa Copa do Mundo. Mas dá pra gente botar numa balança, se for botar a questão individual, que obviamente pesou até pela falha do Fabrício Bruno, né? O Brasil jogando hoje com um time, dá pra dizer um time alternativo, um time praticamente reserva, exceção o Casimiro e o Bruno Guimarães, um time reserva, mas se for botar na balança, questão individual, questão coletiva e emocional. Para vocês, o que vocês acham que pesou mais hoje para sofrer essa virada? Dá para nós ligarmos os pontos, até falando novamente sobre o primeiro tempo. Eu entendo que a Raíza diz sobre uma defesa confusa, mas isso para mim já estava no pacote, uma defesa que nunca tinha jogado, então eu estava observando mais o que o Ancelotti vem potencializando, que são justamente essas circulações e o passe no espaço na hora certa, assim foi o gol do Paulo Henrique, assim foi o gol também do Martinelli. Então a defesa, na verdade o sistema defensivo confuso, eu já até esperava. O jogo estava equilibrado realmente quando o Brasil faz o primeiro gol. O jogo estava bem equilibrado, o Japão uma seleção interessante de se ver jogar também, tanto na marcação sem a bola, quanto com bola, jogadores chamando a responsabilidade, a bola não queimando no pé. Então, dentro do contexto, eu estava entendendo o que estava acontecendo e aí eu gostei dos 2 gols do Brasil. Veio a falha do Fabrício Bruno. E assim como o coletivo consegue potencializar as individualidades, um coletivo bem organizado consegue potencializar jogadores, num início de trabalho, a falha individual também é capaz de prejudicar um coletivo. E aí prejudica, primeiro, mentalmente, que foi o caso, depois do primeiro gol do Japão, o Brasil não conseguiu mais jogar, e, taticamente, você já tem uma desorganização no seu início de trabalho. Um jogador falha num jogo que você está conseguindo ganhar bem. O time se desestrutura, aí vem a parte mental e a parte tática. Então, para mim, hoje, a partir da falha do Fabrício Bruno, a partir do gol primeiro do Japão, o Brasil se desestabilizou emocionalmente, e aí a estrutura, que já era confusa até no primeiro momento, quando estava 0-0, voltou a ser confusa com o Japão no estado anímico acima do Brasil. Então, eles continuaram marcando em cima, conseguiram potencializar as jogadas que eles têm também e viraram o jogo. Só não vejo como terra arrasada. Acredito que o Ancelotti possa ter visto que alguns jogadores têm menos condições e de repente vão sair da lista, até na próxima, quem sabe, porque não tem muito tempo para a Copa do Mundo. Mas, em termos de trabalho do treinador especificamente, eu não acredito que seja terra arrasada, não, porque ele já está vendo algumas situações ofensivas que estão surgindo, e a gente sentia muita falta disso
nos últimos anos, poucas vezes vimos o Brasil triangular, como nos gols contra o Japão e a Coreia, e defensivamente ele é um treinador super capaz de organizar um time. Eu creio que ele esteja com a mão na massa, sabendo o que pode fazer, mas ele mesmo citou, né, essa parte mental, e aí acaba prejudicando também toda a estrutura tática do time. A gente tá até vendo o lance do gol do PH. Podia ter acabado, pra mim, poderia ter acabado o jogo aí, tá? Depois que o PH fez esse gol, pra mim podia encerrar, já tinha acontecido o que tinha pra acontecer no jogo. Já cansei de falar aqui que eu sou muito fã do PH, da história do PH. E ver o PH fazer um gol com a camisa da seleção, pra mim, foi muito maneiro. Eu fiz uma live ainda há pouco no meu canal aqui no YouTube também, mais direcionada pros vascaínos. Estava todo mundo falando que se emocionou com o gol do PH. É um dos que eu acho que talvez tenha ganho espaço, né? Depois da atuação de hoje, é um dos jogadores que talvez tenha numa posição ainda em aberto. Dá pra gente já cravar, não sei se o PH não, tá? Mas de maneira geral, dá pra gente dizer quem foi melhor e quem talvez tenha ficado mais escanteado depois dessa data FIFA, quem soube aproveitar. Pra mim o PH aproveitou muito bem, pra mim o Carlos Augusto foi muito mal. Olhando para as laterais, né, que talvez sejam duas posições ainda muito em aberto. Pra mim o Carlos Augusto foi quem mais destoou, inclusive tirando Fabrício Bruno, que individualmente cometeu principalmente esse erro, né? O erro mais crasso, para mim, é esse. Carlos Augusto, achei o lado esquerdo do Brasil muito mais frágil. Então, acho que é uma posição ali que já tem uma concorrência um pouco maior, que ele acabou, talvez, para mim, ficando um pouco para trás. Mas Casemiro foi muito bem, Bruno Guimarães foi muito bem. Acho que dá para tirar alguns pontos positivos também. Dá para dizer, na visão de vocês, pelo menos alguém que não tenha ficado um pouco mais para trás, um pouco mais distante, talvez, de uma futura convocação, e quem cresceu nela? Olha, o Garone, eu acho que tem muita vaga já preenchida, tá? Eu acho que tem pouco espaço. Por exemplo, a zaga, eu acho que já tem os 4 nomes. Marquinhos, Magalhães, Éder Militão e Alexandre do Lille. Eu acho que esses 4... Aí a dúvida é se o Ancelotti vai levar 4 ou 5 zagueiros. Se ele for levar um 5 zagueiro, tá em aberto essa disputa aí pela quinta vaga, né? Nas laterais, por exemplo, eu acho que o Douglas Santos ganhou muitos pontos. Você falou do Carlos Augusto, para mim ele foi um dos piores jogadores em campo hoje, talvez até o pior, apesar da falha que o Fabrício teve. O Carlos Augusto foi muito mal. O Japão começou a jogar muito em cima dele, todas as jogadas do Japão saíam ali em cima dele, ele não conseguiu fazer absolutamente nada no jogo, né? E o Douglas Santos, todas as vezes que ele foi acionado, ele foi muito bem, então ele mostrou muita segurança, né? Eu acho que ele está bem caminhado. Aí aqueles jogadores que a gente falou, Rodrigo, Vini Júnior, o Rafinha, né? Eu acho que o Matheus Cunha sai muito bem dessa data FIFA, de modo geral, um jogador que para mim não tem vaga carimbada ainda, como o Rafinha, como o Vini Júnior, como o Rodrigo, como esses jogadores ali na frente, mas eu acho que ele sai muito bem dessa data FIFA, vai colocar uma pulguinha atrás da orelha ali do Ancelotti. Casemiro, Bruno Guimarães, eu acho que também já estão praticamente confirmados, né? Se não sofrerem nenhuma lesão, eu acho que estarão na Copa. E titulares, eu acho né? que tem Muitos titulares, né? Titulares, eu acho que eles dois serão titulares. A dúvida que vai ser, eu acho que do Ancelotti, é se ele vai colocar mais um meio-campista como titular ou não, ou se ele vai de fato com aqueles 4 jogadores. Acho que o Estevam é um jogador que também já está muito bem encaminhado para estar na Copa do Mundo. Então, assim, acho que já tem vários jogadores e tem poucas posições assim aberto, tem uma ou 2, 3 opções assim, mas falando de banco reserva, né? Porque eu acho que o titular tem um desenho muito claro do que é, e por isso ele está fazendo tantos esses testes, que eu vi muita gente falando, não é momento de testar. Eu acho que ele está testando justamente porque ele já tem uma base muito bem definida. E aí ele está aproveitando para fazer os testes para poder fechar outras posições. O terceiro goleiro, eu acho que vai ser uma disputa aí. Eu acho que o Bento saiu melhor, bem melhor do que o Hugo Souza dessa data FIFA. Eu acho que uma vaga já é do Alisson. E aí o Ederson acabou se lesionando, né? Ficou de fora. Mas acho que ele vai estar. E aí o Bento ou o Hugo Souza acho que vão brigar por essa terceira vaga, né? Mas acho que é mais ou menos por aí. De novo, acho que o Ancelotti tem sim uma base muito bem definida
e alguns jogadores ali que ele tá procurando. Por exemplo, reserva do Casimiro. A gente não conseguiu ver, né? Ele levou o João Gomes, levou o André, mas a gente não conseguiu ver desses jogadores. Então, acho que o Casimiro ainda carece de uma opção ali para ele. Antes de eu passar para você, Boleiro, só boa noite, hein, Papa? Boa tarde. Boa tarde pra tu que tá nos Estados Unidos. A gente aqui no Brasil é noite já, pô. Aí. Como é que você tá? A gente tava... Tô bem tirando esse jogo aí do Brasil, nessa vergonha. Vergonha, cara. Vergonha, tá? Eu até mandei pra você que eu comemorei ali o gol do PH, porque, pô, falei, minha esposa até confirmou, ela tava perto de mim no áudio, ela falou, pô, é mesmo, ele ficou amarradão, falou, o Garone vai tá felizão, a Poli tava felizona também, mas, cara, infelizmente, né, cara, pô, é aquela sina de Vasco, né, cara, que fala que é time da virada, mas, pô, quando tem destaque do Vasco no jogo, acaba tomando quem falou virada, foi o Fabrício Bruno e o Hugo Souza, não, os dois ex-Flamengo. Refugos do Flamengo, refugos do Flamengo. Agora eu tenho nada a ver com o Flamengo. Parabéns, eu tô te zoando, né, cara? Parabéns aí ao PH, mas, cara, de qualquer forma, vou falar pra vocês, cara. Eu acho que pra mim fica muito claro que alguns jogadores ele não tem nem que chamar mais, não deve chamar. Léo Ortiz ou Léo Pereira aqui no Brasil, pra mim, muito superiores ao Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno não inspira confiança nenhuma e deve ter perdido muitos pontos com o Ancelotti. Eu acho que muita coisa. Fora que tá hiper arrogante, né? Não aceita crítica e tudo mais, reclamando das críticas e tal, falando que é covardia. Covardia o quê, cara? Olha o erro, olha os erros do cara. Como é que você não pode criticar, você não pode achar ruim a participação dele na seleção, ele já quer reclamar que é covardia. Não é covardia, é crítica. É simples, é crítica. Como eu sempre falei que não deveria levar o Hugo Souza para a seleção. Sempre falei aqui na Placar que o Neneca defende as bolas quase indefensáveis, mas as bolas fáceis ele falha. E com erros bizonhos, ele eliminou o Flamengo de 3 competições. Ele saiu do Flamengo praticamente enxotado. A torcida não queria o Hugo Souza. Conforme ele fez algumas defesas de pênalti, algumas defesas difíceis no Corinthians, começou aquele papo, o Corinthians se deu bem, pegou quase de graça do Flamengo, pagou barato. Não pagou barato. Qualquer valor pelo Hugo Souza, eu posso dizer que é um valor justo, porque não pagou barato. É um goleiro que não inspira confiança nenhuma. Ele sempre, no momento crucial, ele falha. E olha, isso aí não é nem Copa do Mundo, é uma seleção bem armada, como a do Japão, mas que estava tomando um vareio do Brasil, cara. Era um jogo fácil, foi pro intervalo, 2 vira, 4 termina. Era jogo tranquilo. Esse jogo foi literalmente entregue por seu Hugo Souza e por seu Fabrício Bruno. 2 jogadores que, olha, se a Raíza cansou de falar aqui na Placar, ele tá chamando alguns jogadores que ele quer testar para ele poder ver se ele pode ou não utilizar na Copa, quer conhecer, a palavra da Raíza foi essa, a frase, ele quer conhecer alguns jogadores. Parabéns, o cartão de visita foi dado. Prazer, Fabrício Bruno, prazer, Hugo Souza. Cansei de fazer isso no Flamengo e tá aí, tô doido para continuar fazendo isso na seleção. É isso. A questão do Hugo Souza, pelo menos para mim, ele é muito jovem ainda, né? Acho que o Hugo Souza está sendo preparado mais para o futuro. Eu acho que eu entendo pelo menos dessa maneira. A convocação dele como algo não só para agora, mas algo um pouco mais para frente. É porque o terceiro goleiro, né? Na teoria, o Hugo Souza é o terceiro goleiro. A chance de você utilizar seu terceiro goleiro, a não ser que seja para pegar pênalti, que aí é uma qualidade imensa que o Hugo Souza tem. Aí seria numa situação mais de pênalti. Eu enxergo a convocação do Hugo Souza, eu acho um bom goleiro, tá? Eu também não vou taxar que o Hugo Souza não serve, acho o Hugo Souza um bom goleiro. Talvez ainda cru. Até porque goleiro a gente vê estourar lá para os 26, 27, 28, um pouco mais para frente ou bem mais para frente. Mas será que consegue amadurecer isso, cara?